Eu tenho em minhas mãos a Bíblia, a Palavra de Deus. É a história de Deus. Deus está contando a história para mim e para você. No início, desde o início até o fim, é a história de Deus. E Ele que está contando. Isso me deixa bastante animado. Às vezes eu gosto de história, às vezes não gosto. Às vezes Deus fala coisas boas e às vezes faz coisas ruins. Ele conta a história completa. E eu entendo que eu me encaixo nessa história. E eu fico empolgado que Jesus me incluiu na história. Tem uma parte da minha história que eu não gosto muito. Mas quando eu leio a história de Deus, é que Ele conta a história toda. E quando a história vai sem terminar, Ele vai me dando tempo para mudar e criar um novo capítulo. E por isso me traz a esperança. E às vezes a minha prioridade não está onde deveria, e eu preciso mudar. E a história de Deus nos ajuda a entender. Por isso que eu gosto da aproximação de Jesus. O livro está bem perto. A história ainda não foi contada de forma completa. E dá-me uma oportunidade para examinar a minha vida dentro do contexto desse quadro grande. Talvez isso possa acontecer com você. Por exemplo, eu vejo eu mesmo dentro de eventos que vem pressionando a vida. Eu encontro a história de Moisés, de Esdras, falando diretamente. Por exemplo, a experiência de Jó. Muitas vezes essa história fala para mim os desafios, as provas que ele passou. A história de Jó fala da minha história também. Daniel, os 3 colegas dele, os 3 amigos, enfrentando um desafio grande e veja se os meus valores estão corretos. A palavra de Deus continua falando comigo hoje. É importante, e eu estou dizendo que gosto daquilo que Deus fala, porque Jesus fala, Deus fala que existe um novo começo para mim, e eu estou disposto a encontrar esse último capítulo para experimentar esse novo começo que está para começar, e começar com Ele. Deus continua falando comigo. Ele fala comigo, ele fala também, muitas vezes não fala, às vezes ele pode dizer que sim, mas ele também fala nos momentos de silêncio, quando eu estou caminhando, quando eu estou dirigindo, quando eu estou caminhando, Deus está comigo. Ele fala, ele está falando conosco hoje. Ele fala comigo. Olha, eu gosto de mordomia porque mordomia é parte de relacionamento que eu tenho com Jesus. Mordomia é Deus contando a história para mim e através de mim. É Deus falando para mim como eu sendo um dele e sou parte dele. E por isso a mordomia é uma parceria com Deus. Eu descobri que eu tenho aprendido mais em mim mesmo quando eu aprendo de Deus. É por isso que Gênesis vem na minha mente, capítulo 1, porque a Bíblia fala sobre mordomia, porque está dizendo o que Deus é e o que eu sou. Ele diz quem eu sou. Abre a porta para entender a esperança que eu nunca tive antes. Veja só, quando você vê uma revelação nova, de uma mentalidade nova, um pensamento novo, a história de Deus não é somente a história de me salvar de onde, mas Ele está me salvando para... A minha vida passa a ter uma nova possibilidade. E Deus tem uma mentalidade de possibilidades, e por isso todo o pensamento e o sonho que eu tenho pode ser cumprido. E por isso mordomia é ser parceria com Deus, ser um parceiro de Deus. Gênesis capítulo 1 começa assim: no início, no princípio, criou Deus. E diz que no início Deus começou a história da mordomia. Uma das primeiras coisas sobre a história, como você pode se introduzir quando você vai contar a história? E Jesus, ou Deus, se apresenta no início. Ele fala Elohim em hebraico, e ele então diz, é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador, afinal de contas. Então nós começamos a encontrar esse poder, essa realeza maravilhosa. E dia após dia nós encontramos na história da criação, Deus criando isso. Foi muito bom. Foi muito bom. E nós começamos a encontrar na criação
que está acontecendo algo muito especial, e Deus falava e as coisas aconteciam, começavam a existir. E nós chegamos dentro da criação de Adão e Eva, e Deus falando e falando. Veja só, Deus agora fala sempre. O que significa? Deus fala antes. Por que ele agora mudou na criação de Adão? Por quê? Por quê? Porque Adão e Eva, ele criou a sua imagem e semelhança. E logo no início, Deus viu que seria uma coisa diferente naquela criação, Adão e Eva. E Deus queria criar um sistema especial para dar o suporte à humanidade. Ele criou Adão diferente dos outros. Deus nos criou. Quando nós olhamos a história da criação, nós começamos a entender alguns pontos importantes. A criação, dia após dia, é como a liturgia de um serviço de adoração, um desenvolvimento da adoração. E quando nós olhamos, podemos entender melhor. 3 pontos que eu gostaria de fazer. Número 1, o resultado da experiência da criação, que nós somos levados à adoração daquilo que Ele é. Por isso, os resultados da oração. Quem Ele é? Nós reconhecemos quem Ele é. Nós adoramos a Deus porque Ele também fez as coisas. Como Criador, aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. Por isso nós adoramos. E a nossa mordomia com Ele é muito importante saber que Ele é e aquilo que Ele tem feito. É Ele que é o produtor de tudo. No verso 29, nós encontramos não somente aquilo que Ele criou, mas Ele também mantém e produzindo as frutas, ou as plantas que vão produzir frutos para nós. Deus criou e Ele também está pensando nas nossas necessidades para satisfazê-las. Nós temos toda a razão para adorar a Deus com todo o coração. Claro que o sábado é o clímax desse assunto de adoração, dessa experiência de adoração. O terceiro é a confiança, ou seja, o resultado dessa experiência com Ele, a confiança que nós temos nele. Nós podemos ter confiança nele, crer e confiar. Também foi mencionado antes o verso 29 de Gênesis 1. Veja só, ele dá uma responsabilidade. Ele abençoou e disse, vocês devem produzir, cria alguma coisa. O verso 28 diz que vocês devem multiplicar, frutificar, dominar todos os peixes do mar, e aves, etc., e tudo aquilo que se arrastam sobre a terra. Deus estava preocupado em cuidar daquilo que Ele criou. E por isso Ele deu poder e autoridade para nós. Claramente, somente o dono pode oferecer esse tipo de autoridade e poder para alguém que foi criado. Ele disse, olha, vocês devem multiplicar e crescer, frutificar. Olha só a criação do mundo. Crescer, desenvolver, dominar. Pensa bem, nós temos que refletir os princípios de Deus naquilo que nós estamos fazendo. Nós somos representantes dele, do Criador. É uma grande responsabilidade, porque nós somos os representantes, fomos criados à sua imagem. Nosso trabalho não é algo ruim, mas uma oportunidade de ser um parceiro com Deus. E Deus está disposto a nos ajudar a crescer para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Eu quero me tornar mais semelhante ao meu Criador. E isso é parte do pacote da mordomia que vem junto com a criação. Deus sabia que nós deveríamos ser cheios para crescer mais e mais a sua imagem. Como você deve saber, as coisas foram bem, pelo menos por um tempo, mas depois se tornou muito mal. Nós vamos olhar porque isso pode apresentar a mordomia como uma força para nós. Em Gênesis capítulo 1, nós vimos que Deus usou o nome para ele, o significado da força. Elohim é uma segurança para Moisés. E para Moisés, não existe nenhum poder sobre a terra do que o poder de Deus.
Se nós não tivermos nenhum problema, ou se nós temos que enfrentar, Deus tem o poder para nos ajudar. Moisés tinha esse poder. Então, Elohim, no primeiro capítulo de Gênesis, é muito crítico, muito importante. No Gênesis capítulo 2, nós começamos a entender que o poder sem amor pode ser muito cruel e pode se tornar perigoso. No capítulo 2, nós encontramos, então, que tem outro nome de Deus que ele se introduz, Elohim. Capítulo 2, Yahweh. E agora vem a promessa que vem como aquele que prometeu, aquele que tem uma integridade que podemos confiar, aquele que a palavra nós podemos confiar. E nós podemos confiar na palavra desse Deus. E nós podemos encontrar nesses dois capítulos duas coisas, duas características de Deus. Nós podemos encontrar uma pessoa que podemos relacionar, podemos confiar, podemos depender, mas ele também é amoroso em caráter. E ele falou como nos amou. Ele não falou sobre o nosso defeito. Ele simplesmente diz quem ele é o poder para mudar aquilo que pode ser uma vida complicada. Isso é importante, porque ele apresenta soluções e oferece para nós opções. Nós precisamos entender o que aconteceu no jardim. Depois que veio o capítulo 1, antes de ter a necessidade, ele criou a solução. Ele criou nos 6 dias tudo aquilo que seria necessário. Tudo aquilo que seria para a nossa necessidade. Incrível. Também foi dito que a nossa palavra, a nossa vida tem sido sacudida, mas nós temos que entender a maneira como nós fomos criados para quê? Nós temos que refletir esse Deus que nos criou. No plano de Deus, a criação da vida vai ser determinada com as escolhas que fazemos. E Deus deseja que está esperando que nós cresçamos através das nossas escolhas. O Jardim do Éden, no meio de toda a abundância que estava ali, Adão e Eva tinham, e Deus colocou a árvore. Naquela árvore, Deus disse, vocês não devem comer dessa árvore. A outra possibilidade, veja só, aquela árvore representava a liberdade, e assim a mordomia também mostra a opção de escolha. E eles viram, Adão e Eva, que aquela árvore era um sinal de liberdade. Apesar de tudo aquilo que eles tinham, ela viu Deus como um desafio. E ela começou a observar alguns desafios. Quando ela olhou para a fruta e viu que era boa, e ela viu que tinha desejável para dar entendimento, então ela tomou, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu também. 3 coisas importantes aqui. Ela viu como boa para comer, mas Deus não deu como comida. Ou seja, por que nós vamos redefinir aquilo que é bom se Deus disse que não era bom para comer? Ficou agradável aos olhos? Também. É agradável aos olhos. Mas ela desagradou a Deus. Aquilo que agradava a ela foi mais importante. E o terceiro é o desejo de alcançar entendimento. Veja só, estava redefinindo a fonte de sabedoria. Em vez de depender de Deus, estava buscando em outro lugar. Em cada caso, aquilo que foi abençoado por Deus, ela começou a andar um pouco afastada. Deus passou a não ser mais o centro da vida. E aquela quebra demonstrou que não estava mais dependente de Deus, que passou a ser o dono. Gênesis mostra, os olhos abriram e eles fugiram de Deus.
Gênesis 1 e 2 deixa bem claro que nosso Criador é mais do que capaz de satisfazer nossas necessidades. O poder de Deus, ele exercita seu poder através do amor. Em terceiro, e nós encontramos aqui que Deus entendeu e tinha a intenção de nós tornarmos seus mordomos. Nós devemos entender a história de Deus. É importante entender que tipo de Deus é. Mas houve um impacto devastador por causa da desobediência. Uma coisa é certa. À medida que nós lemos Gênesis capítulo 1, cada um de nós estamos perto do coração de Deus. Perto do coração de Deus, nós vamos então captar a sua imagem e nós vamos estarmos completos, animados, felizes, sendo refletores da imagem de Deus. Vamos estar seguros de que nós estamos sendo cativados para junto do coração de Deus. Ok, eu tenho duas pessoas, amigas muito especial, e estamos contentes de ter esses nossos amigos conosco. Boas perguntas. Vamos ver
algumas dessas perguntas que chegaram. A pergunta que chegou para nós foi: diga coisas práticas que eu posso ter certeza que Deus é o Senhor nosso. O que vocês querem? Well, I think it's a tough question in a way, because we all have different ways of Nós temos maneiras diferentes de olhar a nossa vida espiritual. Muitas vezes eu posso passar a ideia para alguém que é muito legalista, vamos dizer assim, e para outro não. Na minha mente eu diria como que eu poderia... Como que eu posso estar mais conectado de forma pessoal? Bom, deixa eu falar sobre isso. Como que eu posso estar seguro que habitar ou ter um relacionamento com Deus é o ideal? Talvez ser um discípulo de Cristo, a relação com Cristo. Como que eu posso manter isso assim atual? Cada dia eu penso, eu posso fazer de manhã, mas quando eu vou ser professor e ensinar, quando eu vou comprar, quando eu vou vender, às vezes eu vou comprar coisas que eu não preciso. O que eu devo fazer? Como que eu posso desenvolver isso? Bom, eu estou tentando desenvolver isso na minha vida. Como que eu não deveria separar a minha vida, nas minhas perspectivas, com aquilo que Deus deseja? Como um seguidor de Deus, eu às vezes não gostaria de fazer uma coisa, então eu quero fazer tudo de uma vez. Não devemos separar a vida, é isso? Como que eu posso estar seguro? O que é a Bíblia? O que é o estudo da Bíblia? Entra aí. Como? Eu posso orar, estudar a Bíblia e continuar sendo eu? Eu quero ser uma pessoa santa, separada, mas eu preciso morrer para mim mesmo. O que significa isso? Você me assustou. Você me assustou. Morrer para si e não morrer em si. Deus não vai. Nós temos que nos entregar para Ele, então, tomar conta da nossa vida. Ele deve ter mais possibilidades. Eu tenho outra pergunta. O que você disse é importante. Uma das coisas que é um desafio grande é essa questão pessoal. É muito desafiador. Eu quero estudar, eu quero orar, como que eu vou colocar prioridades? Isso é difícil. Uma outra pergunta chegou aqui. Tudo aquilo que foi falado sobre Gênesis, você pode falar de outros textos na área de mordomia? Aqui você falou, ok, um favorito que eu tenho? Veja só o que eu tenho. Gálatas 2, verso 20. Veja só, 20 diz assim: e já sou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, e que amou e se entregou a si mesmo por mim. Então veja só, aqui está. Você pode encontrar também em João 15, a parábola da videira. Se você não pode estar separado de mim, de Jesus, e produzir bom fruto. Eu acho que é um texto poderoso. Jesus está conectado com o Pai, e João 15 explica isso. Eu penso que no verso 5 diz que eu não posso fazer nada que não esteja conectado. Se Jesus falou isso da sua experiência, e nós? Eu tenho que encerrar aquela parte que eu estava apresentando. Eu queria dizer para os meus pessoas que estão assistindo, os 3 primeiros capítulos da Bíblia apresentam a resposta para 2 perguntas. Quem é Deus e quem somos nós? Essas 2 perguntas
pode ser explorada de formas diferentes. E, naturalmente, é a base para a mordomia. Muitas formas em Gênesis para descrever a Deus, mas nós temos dois nomes. Ele se introduz a si próprio como Elohim, Elohim o poderoso, Yahweh, o relacionamento, o Deus da promessa, o Deus que está envolvido nas nossas atividades diárias. E também outros dois tipos de duas qualidades que nós precisamos entender aqui no início. Deus criou a sua imagem. E nós temos responsabilidade para cuidar da sua criação e devemos responder a Ele, dar relatório para Ele. E nós temos que entender que Ele proveu as nossas necessidades antes de sermos criados. E isso aí está a graça de Deus que antecede as nossas necessidades e é oferecida para nós. Entendeu? Veja só, no céu nós tivemos a experiência no céu. Satanás estava ansioso, ambicioso para tomar o lugar de Deus ou ser superior. A sua ambição tornou-se claro e mais tarde ele veio para tentar a Eva e mesmo assim ela tomou a opção de escolher, desobedecer a Deus. O uso da escolha significa liberdade. E ela perdeu isso, vamos dizer assim, se tornou escrava por uma escolha mal. Gostaria de sugerir que, à medida que nós olhamos para Gênesis 1, por exemplo, e Gênesis 2, ele fala quem é e quem nós somos, isso é importante. Mas você sabe o que aconteceu? Nós caímos. Quando o pecado chegou, eles estavam em falta e eles sentiram que estavam separados de Deus e eles correram, se esconderam de Deus, mas Deus veio para eles e perguntou, onde vocês estão? Duas questões, perguntas importantes. Onde você está? Onde está você com relacionamentos comigo? E no Gênesis capítulo 4, nós encontramos Caim. E Caim disse, onde está seu irmão? Duas perguntas importantes que Deus está perguntando para você e para mim. E são perguntas de mordomia. Onde está você com o relacionamento com Deus? E a segunda, e onde está você com o relacionamento com o outro, com seu irmão? Eu vou deixar você com essas duas perguntas. Onde está você e onde está o seu irmão? Look, Daddy. 2, 3, 4, 5, 6. Tudo aquilo que nós possuímos é uma bênção de Deus. Tudo pertence a Ele. Deus não apenas está pedindo 1/10. Isso é uma expressão da nossa fé nele. O dízimo é dinheiro de Deus. Nós estamos retornando aquilo que pertence a Ele. E quando nós retornamos de forma fiel, Ele vai continuar provendo para nós de acordo com a sua promessa. Esta é uma forma maravilhosa de demonstrar nossa fé e um testemunho da nossa fé. Ok, tome esse passo hoje e experimente a fidelidade de Deus. Este é para Jesus. Lembre, mordomia é tudo aquilo que eu sou ou tenho para tudo aquilo que Deus é.